falar hoje um pouco o estilo de Lacan. Ora, esta maneira de entender o que é o estilo é completamente oposta de Lacan. Seguiremos a referência completa. Encontremos a frase usada por Lacan na contracapa de seus escritos. Vem de Buffon. Não diz apenas que o estilo é o homem, mas que o estilo é o homem a quem nos dirigimos. Por esta afirmação se depreende que o meu estilo não é uma coisa que está em mim, o que eu possuo e corresponderia à essência mais íntima do meu ser. Por exemplo, agora escrevo o meu estilo. Se eu estivesse um, estaria com vocês, não em mim. Afinal, é vocês que eu estou me dirigindo. É vocês que eu estou me direcionando. Mas aqui vale a pena examinar melhor quem estamos nos dirigindo. Significa me dirigir a vocês. O leitor já deve ter tido aquela desagradável sensação de que de quem falamos não está falando realmente conosco. Pense no telemarketing, nas secretárias eletrônicas e nós nos discursos, nos costumes discursos, que somos obrigados a seguir instituições, corporações ou situações mais ou menos regradas. Às vezes temos uma intuição de que a pessoa está falando com seus próprios preconceitos, com suas próprias ilusões, comete toda sorte de antecipações que pode fazer acerca do outro a quem se dirige. Na desavença cotidiana entre casais, isso se revela em expressões do tipo: parece que eu estou falando com a parede, ou por uma interminável sucessão de correções, como você não entendeu? Não foi isso que eu quis dizer? O exame do tema e do estilo nos leva às duas constatações complementares. Nossas relações intersubjetivas comportam uma espécie de ilusão permanente de que estamos falando com um outro que pensamos conhecer, como conhecemos os objetos do mundo e assim podemos prever e intervir sobre esse funcionamento. Nossas relações intersubjetivas comportam ainda uma outra ilusão insidiosa, saber de que somos os senhores de nossa própria fala, e esta é apenas a expressão de nossa intencionalidade interior. Ao sistema de funcionamento articulado dessas duas formas de ilusão, Lacan deu o nome de imaginário. Espero que exemplos tenham deixado claro: imaginário não é uma substância, mas um efeito e uma condição das relações interhumanas. O imaginário foi deduzido por Lacan a partir das fragilidades que este detecta na teoria freudiana do narcisismo. A principal delas é que, para Lacan, Freud não teria distribuído suficientemente o sujeito em sua acepção psicológica do sujeito, ou sua acepção epistemológica, ou seja, o sujeito freudiano presente na teoria do narcisismo é simultaneamente o sujeito conhecedor e desejante, mas ali onde ele conhece, ele não deseja. Ali onde ele deseja, ele não conhece. Narciso é aquele personagem mitológico que se apaixona pela própria imagem refletida no espelho. Narciso interessa por sua imagem. Ele quer conhecê-la como se a descobrisse que tem mais precioso para o outro. Inversamente, ele experimenta a sensação de que nessa mesma imagem que ele parcialmente desconhece, pois o algo lhe parece escapar. Aí está o que fará ser reconhecido, amado e desejado pelo outro. Menos conhecida é a história da musa que se apaixona por Narciso. A musa chama Eco. Desenvolve, portanto, Narciso o retorno de sua própria fala. No fundo, Eco acaba realmente desenvolvendo em escala invertida, o que Narciso quer dizer. Mas essa questão aí é que quer dizer para quem? Há uma síntese lapidar feita por Lacan acerca do processo psicanalítico que envolve esse tema de descompasso entre a fala e o outro. Quando o paciente chega à análise, ele fala de si, mas não fala com o analista. Em seguida, ele fala com o analista, mas não fala de si. Quando o analisante fala de si com o analista, a análise termina. As duas funções complementares do imaginário nos informam sobre o estatuto de desconhecimento de si do próprio ego e o estatuto conhecido do outro, como objeto reduzido a uma projeção duplicada do próprio eu. Chama a atenção para a dupla de termos: conhecimento do outro como objeto e desconhecimento de si como sujeito. Lacan formula o conceito de imaginário a partir de três referências principais. Estudando a paranoia, Lacan percebe que está por ser entendido como uma espécie de hipertrofia na função do conhecimento. Paranoico sente perseguido como se fosse um objeto de conhecimento. Ele interessa ao outro, ele não sabe que ele possui por ser objeto desse interesse. O paranoico, assim como aquele que acredita demais em seu eu, atribui essenciais que lhe conferem um estilo.
leva a sério demais, acredita que ele é a imagem da função que exerce. Ele é capaz de punir-se por satisfazer esse indolável desejo do outro. Esta ideia de que a paranoia tem uma vocação ao conhecimento já aparecia em Salvador Dalí. Lacan extrapola e inverte essa tese. Não só a paranoia é um fenômeno que esfera do conhecimento, como o conhecimento ele mesmo tem uma estrutura paranoica. Com esta inversão, a paranoia deixa de ser especificamente uma variante das psicoses e passa a constituir um aspecto de estrutura mesma do ego. Estudando os trabalhos de Vallon sobre as relações da criança com a sua imagem no espelho, além dos estudos holísticos sobre o comportamento animal, certas descobertas da psicologia da forma, Lacan postula que o imaginário constrói para um sujeito a partir de uma captura inata na imagem do semelhante. O fascínio narcísio do encontro com a própria imagem unificada a partir principalmente do olhar do outro compararia a premissa que torna o imaginário domínio da identificação. Disso, Lacan destaca dois efeitos fundamentais: a agressividade da ruptura da imagem e a paixão, fruto da unificação da imagem. E, por último, o acompanhamento dos trabalhos de Hegel sobre o desejo, principalmente na teoria da alienação. Lacan assimila a ordem de imaginário tanto do espectro de problemas em torno das relações de estranhamento e fascinação com o semelhante. A alienação corresponde à separação entre o sujeito e a posição de onde este enuncia seu desejo. Ou seja, alienar-se é desconhecer a posição onde se fala quando nos dirigimos a alguém. Contudo, também nos alienamos quando conhecemos demais aquele a quem nos dirigimos, tornando um objeto de conhecimento. A alienação traz para a teoria do imaginário uma nova relação de puro domínio da imagem. Um ideal resume a função da imagem prescindindo dela. Não devemos, portanto, confundir o ideal com a imagem. O ideal é a posição de partir da qual a imagem se forma ou se mantém. Com isso, Lacan pode postular uma dialética entre o ideal e a imagem, entre o eu ideal, que é uma imagem, e o ideal do eu, que é uma função. O funcionamento dessa dialética explicará o progresso da alienação. Quando me alieno em uma imagem, é porque não reconheço o ideal que ele vincula. Quando me alieno em um ideal, é porque desconheço a imagem que ele forma. Contra a formulação desse problema encontra-se nas relações entre o sujeito e seu desejo. Quando sei demais quem sou, não sei mais o que quero. Inversamente, quando sei demais o que quero, não sei mais quem sou. Isso é Lacan e o estilo próprio de Lacan.